Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os queridos alunos. Sou o pastor Wagner Gabi e nós estamos aqui de volta para a nossa terceira aula da disciplina Liderança Cristã. Ainda nessa primeira unidade, nós estamos trabalhando sobre conceitos, formação e necessidade de liderança. Nesta oportunidade, nós vamos ver o modelo de liderança demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na perspectiva cristã, Cristo é um modelo de caráter que deve ser seguido, conforme o texto do Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 15, onde o Senhor Jesus ensinou seus discípulos dizendo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E vem a pergunta: é possível sermos perfeitos como Cristo foi perfeito? Vejamos o que diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48, que diz, 5, versículos 43 a 48. Diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então, neste texto, o Senhor Jesus ensinou claramente, de forma prática, como nós devemos tratar os nossos inimigos. No versículo 28, ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse termo perfeito tinha sua origem no grego teleios, que significa totalidade, plenitude e maturidade. E o padrão que Deus exige de seu povo é seu próprio caráter perfeito, como nós já vimos na aula anterior. A perfeição de Deus inclui o amor da graça benevolente expressa exatamente no versículo 45, que diz, e eu repito, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons,
e a chuva desça sobre justos e injustos. Em termos de caráter nesta vida, é óbvio que não podemos atingir a perfeição, mas podemos sim aspirar ser como Cristo, tanto quanto seja possível. Como então imitar esse caráter de Cristo? Na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal da CPAD, nós lemos o seguinte comentário: em termos de santidade, devemos separar-nos dos valores pecaminosos do mundo, como fizeram os fariseus, mas, diferentemente deles, nós devemos nos dedicar à vontade de Deus, ao invés, lógico, de a estabelecer nossa, e devemos demonstrar, então, o amor e a misericórdia de Deus ao mundo. Em termos de maturidade, nós não podemos alcançar um caráter semelhante ao de Cristo e uma vida santa de uma só vez, mas devemos crescer gradativamente em direção a uma maturidade cristã para sermos então completos. Da mesma maneira que um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto pensam e agem de maneiras distintas, de acordo, lógico, com seu grau de maturidade, Deus, por sua vez, espera que tenhamos comportamentos diferenciados que reflitam nosso desenvolvimento espiritual. E o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal continua dizendo que, em termos de amor, podemos procurar amar aos outros tanto quanto Deus nos ama. Podemos, sim, ser aperfeiçoados se nosso comportamento for apropriado ao nosso nível de maturidade. Caminhamos, então, em direção à perfeição, cientes de que ainda temos muito a aprender e muito a crescer. E o Senhor, então, conclama a todos os seus discípulos a se superarem, elevando-se acima da mediocridade e amadurecendo em todas as áreas, a fim de sermos como Ele. Aqueles que se esforçam para atingir a perfeição, um dia serão semelhantes a Cristo. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, os versículos 2 e 3 nos dizem o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em João capítulo 13, versículo 1, na tradução Almeida Revista e Corrigida, Jesus, esse líder amoroso, é mostrado da seguinte forma: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Em João, capítulo 13, versículos 12 a 17, na Almeida Revista Corrigida, Jesus aparece como o líder servo. Diz-nos o texto: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Já em João, capítulo 8, versículo 46, Jesus aparece como líder íntegro. Disse ele: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Vejamos então como Jesus é apresentado em Mateus capítulo 23, versículos 13 a 17. Jesus, o líder corajoso. É isso mesmo que eu disse. Jesus, o líder corajoso. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ainda no Evangelho, escrito por João, Jesus aparece como o líder zeloso. Diz assim o texto: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo,
bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ainda, e abro um parênteses aqui, quando o nosso saudoso líder, pastor José Pimentel de Carvalho, que liderou a Assembleia de Deus em Curitiba por quase 50 anos, passando a estar com o Senhor com 95 anos de idade, com a sua consciência e mente muito bem, obrigado, como diria alguém, ele sempre procurava dizer, por ocasião dos chamados culto de doutrina, hoje em alguns lugares, culto de ensino, tinha dias na terça-feira que ele dizia assim: hoje nós vamos ler Bíblia. E eu estava me lembrando então que nesta aula aprove ao Senhor que nos dirigisse para acentuar a liderança de Jesus Cristo, lendo textos da Bíblia Sagrada que mostram as diversas facetas do Jesus, exemplo de liderança. Então vamos continuar dizendo que em Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus aparece então como sendo o líder fiel. É isso mesmo que eu disse. Jesus aparece aqui como sendo o líder fiel. Diz o texto: e, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Já em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22, Jesus se apresenta, se assim podemos dizer, focado em sua missão. Diz o texto: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, então, estando focado em sua missão, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia.
Queridos alunos, líderes em potencial, nunca se esqueçam, é muito bom, é indispensável ler biografia em que os principais líderes da humanidade deixaram bons exemplos de vida no exercício de suas lideranças. Mas, prioritariamente, devemos nos aprofundar nos detalhes, principalmente, de Jesus Cristo, exemplo da maior e mais genuína liderança. Que Deus abençoe você e toda a sua família.